Graça, misericórdia e paz, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós estamos iniciando nessa semana a lição de número 5, o caráter de Jesus. A lição do discipulado cristão. Eu sou Jailson Vieira, eu sou ministro da Assembleia de Deus Bela Vista, congregação Jardim Maraponga. Hoje nós iremos falar sobre o caráter de Jesus. Nós estudamos na lição 1 a necessidade humana, o problema do pecado. A lição 2, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. A lição 3, conhecendo a palavra de Deus, não tem na revista impressa. Foi uma lição que eu acrescentei. A lição 4, quem é Jesus? Corresponde à lição 3 da revista Discipulando, ciclo 1. A lição 5, que é a lição de hoje, o caráter de Jesus, corresponde à lição 4 da revista Discipulando, ciclo 1. Amém? Vou pedir duas coisas. Por favor, esqueçam as perguntas que tem no final da revista impressa. O que vale são os marcadores que eu cito na aula. Quem tiver dúvidas ou perguntas, chamem-me no zap. Amém. Tema da lição de hoje, o caráter de Jesus. O caráter de Jesus vai ser evidenciado em 3 situações. Primeira, em suas ações e posturas. Segundo, no desempenho de sua missão. E terceiro, no seu relacionamento com Deus. Texto bíblico base está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 28. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Definição de caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. Segundo o dicionário Michaelis, caráter é um conjunto de traços psicológicos e morais que caracterizam um indivíduo ou um grupo de pessoas. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, falando de Jesus, o escritor diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Imagem, no grego, é caráter. E imagem significa uma expressão exata. Caráter. A imagem de qualquer pessoa ou coisa. Semelhança marcada. Reprodução precisa em todos os aspectos, ou seja, facsímile. O escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus é a reprodução precisa em todos os aspectos da pessoa do Pai. Amém? Glória a Deus.
como Jesus evidenciou o seu caráter em ações e posturas. Primeira ação e postura foi a humildade. No hino cristológico de Filipenses, descreve que Cristo foi submisso a Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos do 5 a 11, ele disse: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Conclusões. Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus esvaziou-se de forma voluntária e sacrificial, assumindo a condição de servo, tornando-se como nós. Jesus humilhou-se ao submeter-se à morte de cruz, que na cultura judaica era a morte dos amaldiçoados. Nesses versículos de Filipenses, nós percebemos as diferenças de caráter entre o primeiro Adão, que é o Adão do Jardim do Éden, e o último Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro Adão era homem e quis ser Deus por orgulho. O último Adão, que é Jesus Cristo, é Deus. Tornou-se homem, submetendo-se ao Pai. Logo demonstrou humildade. O primeiro Adão, quando foi tentado pelo diabo, não resistiu. O segundo Adão, quando tentado pelo diabo, o venceu por intermédio da palavra. A segunda maneira que Jesus demonstrou humildade foi ele se submetendo aos seus pais terrenos. Embora tivesse consciência do seu papel e da sua responsabilidade como filho de Deus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 51, está escrito: E desceu com eles, com seus pais, para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Jesus era humilde, porque se submeteu aos seus pais terrenos. Jesus demonstrou humildade, porque reconheceu o ministério de João Batista. Está escrito em Mateus capítulo 3, versículos do 13 ao 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus mostrou humildade em suas ações e posturas ao ser responsável em questões cívicas. No Evangelho, segundo Mateus, capítulo 17, versículos 24 ao 27, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam os impostos das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele.
Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Agindo na simplicidade, Jesus poderia coagir todos a crerem nele. Ao invés disso, oferece amor e deixa as pessoas livres para optarem por segui-los, não exigindo nenhum tratamento especial, mas apresentou-se de maneira simples, como uma pessoa do povo. Jesus foi verdadeiramente humilde. Também foi um exemplar ensinador. Glória a Deus. Como Jesus mostrou seu caráter em ações e posturas. Jesus tinha um ensino exemplar. Jesus ensinava falando, está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Jesus ensinava falando e ensinava no silêncio. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus ficou calado. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Novamente Jesus ficou em silêncio. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Além de ser um grande mestre, um grande ensinador, Jesus era coerente. Jesus demonstrou seu caráter ao ser coerente. Ele tinha coerência. Coerência significa ligação, nexo, ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias. É uma relação harmônica, conexão. Em Jesus não havia dissociação entre o que ele falava e praticava. Está escrito no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 24, versículo 19. E ele lhes perguntou: quais?
E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, isto é, na prática, e palavras, isto é, no ensino, diante de Deus e diante de todo o povo. Os dois discípulos no caminho de Emaús reconheceram que havia harmonia entre o que Jesus fazia, obras, e o que ele ensinava, palavras. Do livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, Lucas, o escritor, diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Aí Lucas diz: não só a fazer, a prática, mas a ensinar, a teoria. Em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, depois que termina o Sermão do Monte, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. E no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 2 e 3, está escrito, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Jesus diz que os escribas e fariseus, eles ensinavam de maneira correta, mas eles não praticavam o que diziam. Ao contrário dos escribas e dos fariseus, Jesus foi perfeitamente equilibrado. Seu ensino e sua prática estavam em harmonia. Síntese do tópico 1. Em Jesus não havia separação entre o que ele falava e praticava. Jesus é humilde, exemplar no seu ensino e perfeitamente coerente. Desta maneira, o caráter de Jesus foi demonstrado em ações e posturas. Como Jesus evidenciou o seu caráter no desempenho da sua missão. O ponto 1, 2.1, subtópico. Jesus não usou o seu poder para livrar-se da tentação e do sofrimento. Na tentação do deserto, que está descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo do 1 a 11, Jesus estava abalado em suas condições físicas, psicológicas e espirituais, pois submeteu-se a 40 dias em jejum. Jesus foi tentado na questão do alimento. Está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Como Jesus venceu a tentação da fome? Está escrito no capítulo 4, no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A tentação intelectual. O diabo tentou Jesus a fazer algo sobrenatural. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 6. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
Como Jesus venceu a tentação intelectual? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E finalmente a tentação espiritual. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Como Jesus venceu a tentação espiritual? Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus suportou todas as ofertas do tentador sem usar o seu poder. E o venceu pelo poder da palavra. A segunda ocasião em que Jesus é tentado a usar o seu poder para escapar do sofrimento. Foi no Getsêmani, quando ele foi preso. Quando Pedro feriu a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, Jesus curou a orelha e mostrou que estava passando por aquela situação porque estava submetendo-se a Deus. Pedro achou que podia libertá-lo pela força. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Jesus mostra que tem todo poder. Primeiro, porque ele cura a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas ele não usa o poder em benefício próprio. Está escrito em Mateus capítulo 26, versículos 52 e 53. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Aleluia. Glória a Deus. Jesus não usa o seu poder para escapar do sofrimento. A terceira ocasião foi quando disse a Pilatos que a autoridade para o prender vinha de Deus. Por isso ele se submetia. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos do 9 ao 11. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te saltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus sempre usou o seu poder para ajudar ao próximo. Nunca o usou para escapar da tentação e do sofrimento. No desempenho da sua missão, Jesus amou até as últimas consequências. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim.
Glória a Deus. Jesus amou até as últimas consequências, apesar da traição. Está escrito em Mateus capítulo 26, versículos 49 e 50. No dia da traição, na noite. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto aproximaram-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus amou a Judas, apesar da traição. Jesus amou a Pedro, apesar da negação. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos do 25 ao 27. Lá está Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Jesus amou a Pedro até as últimas consequências, apesar da negação. Antes de Pedro negar Jesus, em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, Jesus falou, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Só Jesus faria isso. Só Jesus faz isso. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus amou apesar do abandono. Está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus sabia de antemão que todos os seus apóstolos iriam abandoná-lo. Mas mesmo assim, Jesus amou, apesar do abandono. E Jesus amou apesar da falta de fé. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 26 e 27. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus tinha genuíno amor. Assim estava lhes dando uma outra oportunidade, uma nova chance. No desempenho da sua missão, Jesus perdoou a todos. Jesus foi capaz de perdoar a todos que o perseguiram e o hostilizaram. Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Na cruz, Jesus perdoou aqueles que o haviam crucificado. Jesus espera que amemos desta maneira. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Síntese do tópico 2. Jesus nunca usou o poder em benefício próprio. Estava disposto a amar até as últimas consequências e a perdoar a todos. Finalmente, o caráter de Jesus é evidenciado em seu relacionamento com Deus. No seu relacionamento com Deus, Jesus foi obediente ao seu Pai. A obediência de Jesus em relação ao Pai. Jesus foi um trabalhador incessante. Ele estava plenamente convicto de cumprir a sua missão. Aos 12 anos de idade, está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 48 e 49. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu Pai? Jesus já sabia da sua missão e do seu relacionamento com Deus aos 12 anos de idade. No Evangelho segundo João, no capítulo 6, no versículo 38, está escrito: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus era como uma necessidade por alimento. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 2, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No estado de humilhação, Jesus é obediente ao Pai. Está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus demonstra o seu caráter no seu relacionamento com seu Pai, porque ele glorificava ao Pai em todas as circunstâncias. Primeira circunstância foi por Deus ter revelado o Evangelho aos simples. Em Mateus 11, 25 está escrito: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. A isso era motivo de Jesus glorificar ao Pai. Jesus glorificou ao Pai na ressurreição de Lázaro. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Jesus glorificou ao Pai na confirmação da sua morte na cruz.
Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos do 27 ao 30. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. No seu relacionamento com o Pai, Jesus evidenciou seu caráter. Jesus, sendo Deus, precisava orar. Jesus demonstrou sua humanidade e submissão na relação com Deus. Por quê? Está escrito no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus orava ao Pai. Por quê? Orar é dialogar com o Pai, é conversar com o Pai. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 39, está escrito: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Síntese do terceiro tópico. Jesus foi perfeitamente obediente ao Pai. Em todas as ocasiões, glorificou o nome dele e viveu uma vida de oração. Conclusão sobre o caráter de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós vimos que a imagem, o caráter, significa todas as características de Deus. Ele nos revelou sua humildade, seu exemplar ensino e perfeita coerência entre seu ensino e sua prática. Amou seus discípulos até as últimas consequências e perdoou a todos que pecaram contra ele. Foi obediente ao seu Pai. Em todas as ocasiões, glorifica ao Pai e viveu uma vida de completa oração. O caráter de Jesus é ilibado, é sem mancha. Nele, nossa imagem está sendo transformada, conforme está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, no seu caráter, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O marcador dessa semana vai ser um marcador prático. Eu quero que vocês exercitem o seu caráter, porque o caráter de vocês está sendo renovado segundo a imagem de Cristo. E nós vimos que Jesus era perfeito no seu caráter. Qual é a tarefa de vocês nessa semana? Qual vai ser o marcador? Só tem um marcador. Nesta semana vocês farão um ato de caridade, além dos atos que vocês já fazem. E junto com ele vão proclamar a palavra de Deus. Depois vocês me enviarão um relatório
escrito, em áudio ou um vídeo. Amém? Se vocês quiserem conversar comigo, eu posso sugerir algum ato para vocês. A presença de vocês nessa quinta semana, eu vou precisar que vocês realizem esse marcador aí que é prático, porque eu quero que vocês exercitem o seu caráter. Mande um relatório para mim pelo WhatsApp. E eu quero ver o plano de leitura sistemático de vocês do Novo Testamento. Nós terminamos aqui, foi uma aula mais curta. E eu vou terminar orando em nome de Jesus. Pai bendito, misericordioso, eterno e todo-poderoso. Nós te clamamos que cada dia da nossa vida nós possamos ser renovados segundo o conhecimento da tua palavra que nós estamos recebendo e segundo a imagem de Cristo que nós vemos descrita, Pai, na tua palavra. Transforma o nosso coração, liberta-nos da iniquidade e do pecado, e que a cada dia a imagem de Cristo possa ser vista em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor nos dê, a mim e aos meus alunos, Pai, aos meus amigos, aos meus irmãos, uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor e uma boa noite.